Tudo bem com você? Eu espero que sim. E hoje nós realizaremos a atividade complementar de língua portuguesa, dando continuidade ao gênero quadrinhos. Então hoje vocês irão para a prática, de fato vão realizar também, uma história em quadrinhos. Eu vou colocar um slide para vocês explicando melhor, de forma bem visual, como vocês produzirem um quadrinho. Porém, eu quero que vocês busquem criar esse quadrinho a partir da temática da Covid-19. Como assim, Pro? Então você pode usar tanto a sua história narrativa, sobre a Covid-19, quanto os personagens, tá? Então você vai envolvê-los nessa questão de narrativa de Covid-19 para criar sua história em quadrinho. Lembra que uma aula anterior vocês pesquisaram na família de vocês quem já havia se vacinado, qual a reação que essa pessoa sentiu? Então, a partir dessas informações, você poderá criar sua história em quadrinho. Fiquem atentos agora ao slide que eu explico melhor como produzir a sua história em quadrinho. Vem comigo. Momento de criar uma história em quadrinhos. Prestem bastante atenção, que eu darei dicas de como vocês produzirem a história em quadrinho. Então, antes de iniciar, vamos relembrar um pouquinho o que a gente viu na aula passada. O que é uma história em quadrinhos? Então, como o próprio nome diz, uma história narrativa, contadas em quadrinhos. Ou seja, para você produzir a sua história, você terá que criar os quadrinhos, tá? Também tem que ter um tema. Logo irei revelar esse tema para vocês e a partir daí produzir o seu texto. Quem quiser colocar desenhos também, fique à vontade. Então, tudo isso pode compor uma história em quadrinho, certo? Porém, esses fatos, eles devem seguir, sim, uma sequência, com o começo, como vai iniciar a história, o meio dela e a conclusão dessa história. A tirinha não precisa ser um texto longo, Mas se você também quiser criar ali bastante fatos, em cada quadrinho, fica interessante também. Veja agora alguns exemplos de história em quadrinhos. Então, eu peguei um trecho, via Google, de uma história em quadrinhos, para vocês observarem que essa aqui, tem os desenhos. Espero que vocês observem aí, que a gente tem um desenho, de um vírus. E aí, continuando aqui, e ele diz assim, invadindo o corpo humano, poderemos nos multiplicar. Então, observe que os desenhos, eles dialogam, Observem que vocês podem estar trazendo isso aí, o desenho e o diálogo dele, entre os outros. Observe as expressões também faciais, vocês poderão conseguir fazer, Não tem muito detalhe assim no desenho, então você pode tentar trazer o olho, a boca, que já consegue trazer a questão do diálogo. E aí aquelas sequências de quadrinhos, Então observe o quanto os desenhos também podem ser importantes num tipo de história assim. Também trouxe um exemplo que é de uma aluna, Júlia de Matos, também via Google. Andei pesquisando e vi. Observem que história interessante que vocês podem se basear na dela. Observem que a Júlia, ela criou o título aqui, Caça ao Vírus. Então, vocês podem estar também criando um título, colocando o nome de vocês bonitinho, fazer os quadros, É importante que você faça os quadros. E depois, aqui no caso dela, ela explica, a questão do uso de máscara, como vocês estão observando, álcool 70 nas mãos, Então, ela traz toda a questão da Covid-19, que vocês também irão desenhar, fazer a história de vocês baseado na Covid-19. E ela diz assim, agora você não escapa, E ela faz o vírus aqui, e no final, observe que tem todo o meio, E no fim, ela acaba matando o vírus, Com a questão de toda cuidado aqui, prevenção. Ela joga água no vírus, O gel também aqui, como vocês podem observar, e mata ele. E aí ele traz aqui uma expressão, POF, de morte, que é, no caso, as onomatopeias, que eu falo no vídeo anterior, As onomatopeias são esses sons provocados dentro das tirinhas. Então, vocês podem estar observando aí nos quadrinhos também, Os sons são bem apropriados para esse tipo de texto, Como o boom, Vocês podem estar trazendo, uau. Então, esse tipo de som você pode também estar escrevendo eles, tá bom? Então, esse só é um modelo no qual você pode também estar produzindo o seu texto no quadrinho. E se não conseguiu desenhar os personagens, faz só os balões, tá bom?
Mas a ideia é que você crie sua história em quadrinhos, né, com essa temática da Covid-19. Você cria, né? Por exemplo, pode ser um título assim, como evitar o vírus da Covid-19, né? Então, você pode criar uma história em quadrinho desse tipo. Mas fique à vontade, né? Use toda a sua criatividade para essa produção, ok? Então, produza e aguarde o seu retorno.